A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre por que as nossas orações são como incenso diante de Deus. Para isso, então, iniciaremos a nossa leitura em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 34 ao 38, onde está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma as substâncias odoníferas, estoraque, ônica e galbanum, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistareis contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós outros. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Então vemos aqui sobre a composição do incenso sagrado. Dentro da construção da arquitetura do tabernáculo, tudo havia um propósito, tanto que o altar do incenso ele era antes do véu, então antes do Santíssimo Lugar, para que fosse uma simbologia de que para chegar-se mais próximo do Santíssimo Lugar, mais próximo de Deus, era necessário liberar um bom aroma. E o que é o bom aroma? É uma vida que agrada a Deus. Então, para liberar um bom aroma, devemos ter uma vida que agrada a Deus. Então, todos os dias buscar ao Senhor, em oração e leitura bíblica. Quando vemos que o Senhor fala sobre a composição, ele fala sobre o aroma. E esse aroma é aquilo que a nossa vida está exalando. Então, se a nossa vida está tendo um bom perfume, ela está agradando ao Senhor. E aqui o bom perfume, então, é ter ações que agradem ao Senhor. Vemos que o texto ele vai descrevendo, então, aqui, cada um dos elementos que está sendo usado para a composição deste incenso. E também podemos relacionar isso a duas passagens que citam as nossas orações como incenso. Tiago 5, 13 ao 16 fala da oração. Mas em Apocalipse 5, 8 fala: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E Salmos 141, 2: Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta vespertina. Então essas duas passagens aqui, elas falam exatamente sobre isso, que a oração, então, era como um incenso perante ao Senhor. Então, oferecendo um bom perfume ao Senhor. Mas para que a nossa oração ela seja como um incenso diante do Senhor, eu tenho que ter uma vida que agrade a Ele. Vemos em Tiago, então, agora em Tiago 5, 13 ao 16, está escrito: Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, tanto aqui em Tiago como em Apocalipse, é falado de santo, oração dos santos, e oração dos justos, a súplica dos justos. Vemos então que não somos então santos, justos, mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Somos santificados pelo processo que é o trabalhar de Deus em nossa vida. Então, não nascemos justos ou santos, mas esse processo na nossa vida nos faz ser perante o Senhor, então, justos e santos.
Então, santificados pelo sangue do Cordeiro, justificados mediante o sacrifício do Cordeiro. Quando lemos então a respeito disso, vemos que em Apocalipse, a oração dos santos é tão preciosa para Deus que ele apresenta elas como incenso dentro de taças de ouro. E também aqui fala em Tiago sobre a súplica do justo, que poderia salvar a vida de enfermos. Então, quando oramos por outras pessoas, estando justificados perante o Senhor, podemos salvar a vida dela. E orar por pessoas é um mandamento. Então vemos que somos chamados a orar pelas pessoas. Então a igreja unida em oração levanta um bom perfume ao Senhor. Vemos também que é falado que a composição deste incenso deveria ter sal, puro e santo. Em Mateus 5,13 diz: Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então vemos que somos o sal da terra, mas o sal precisa ter sabor, ele precisa ser diferente. E aqui vemos que ser santo, puro e santo, haver pureza. Então tudo aquilo que desagrada ao Senhor deve estar fora. Somos chamados a ser o sal da terra. Então, para isso, devemos apresentar ao Senhor uma vida diferente, uma vida de santidade. E santidade no sentido de que compreendemos que o Senhor nos santifica. Compreendemos que devo então seguir a lei do Senhor, viver em obediência a ela e também entender que sou dependente do Senhor. A partir disso, então, viver uma vida que agrade a Ele, debaixo da vontade dEle. Percebemos que todas essas características apontam que a nossa oração, então, ela deve ser pura, não deve ser para pensar somente em mim. Eu oro somente pela minha vida, eu não olho para os meus irmãos que precisam também de oração. Então, é oração pelos irmãos, como Tiago fala. É estar com uma vida que me coloque como santo e justo perante o Senhor, para que a minha oração seja um bom perfume, tenha um bom perfume. Vemos também que fala, nos versículos 37 e 38 aqui, fala sobre que esse incenso deveria ser produzido apenas para o tabernáculo. Então, não deveria ser usado em outro lugar. Então, aqui é sobre exclusividade. A minha oração tem que ser exclusiva para o Senhor. A minha adoração, devoção exclusiva para o Senhor. Eu não posso estar adorando o Senhor, mas fazendo tudo o que desagrada ao Senhor. Dizendo que sirvo ao Senhor, mas a minha vida desagrada a Ele. Eu faço tudo o que desagrada a palavra do Senhor, mas digo que sirvo a Ele. Então aqui é um pedido de exclusividade. Então a exclusividade que é pedida aqui é que a gente viva uma vida que agrada ao Senhor. Pedindo: Senhor, mostra-me tudo o que te desagrada, para que eu deixe de fazer e passe a viver da forma que te agrada, Senhor. Eu gostaria de viver da forma que agrada ao Senhor. Então vemos que todas essas passagens, elas apontam que a nossa oração, devoção e vida deve ser toda dedicada ao Senhor. E então vemos que a Bíblia nos orienta, então, a que a nossa oração suba ao Senhor como um bom incenso, um incenso perfumado, de bom perfume. Para isso, então, a minha vida diária deve agradar ao Senhor. Percebemos que tudo isso indica para que eu viva uma vida de santidade, e a santidade no sentido de separação da iniquidade. Viver uma vida sem olhar para trás. O povo, ele estava saindo do Egito, vagando no deserto. Então, aqui é uma orientação para que eles não olhem então para a idolatria do passado, mas sim vivam para Deus, sem olhar para os lados, para as idolatrias que haviam ao redor, e apresentar então ao Senhor exclusividade no seu culto.
Vemos então que essas passagens ensinam sobre a oração. Para nossa oração, então, ter um bom perfume perante o Senhor, a minha vida diária tem que exalar um bom perfume. Não é sobre só orar na igreja e ler a Bíblia somente na igreja, mas é ter uma vida diária com Deus, do nascer do dia até o final do dia. Aqui também fala sobre que o incenso deveria ser colocado sobre o altar no nascer do dia e no final do dia. Então é uma vida diária com Deus, é uma dedicação para com Deus. Bom, espero que essa mensagem tenha falado aos nossos corações, que Deus abençoe a cada um das pessoas que têm assistido os vídeos, que têm compartilhado. Gostaria de agradecer a todos que assistem, compartilham e também aqueles que têm dado feedbacks dos vídeos. Muito obrigada a todos e voltamos então no próximo domingo com mais um vídeo.